E se o remédio mais poderoso da Terra não estivesse trancado em uma farmácia, mas sentado bem ali na sua cozinha, esperando para ser descoberto? Antes de mergulharmos, faça-me um grande favor. Clique no botão de inscrição e ative as notificações agora mesmo, porque nos próximos minutos você aprenderá 8 segredos de cura que os médicos gastaram centenas de milhares de dólares aprendendo na faculdade de medicina, exceto que estes vieram direto da Bíblia, escritos milhares de anos antes da medicina moderna sequer existir. Aqui está o que me impressiona. Os povos antigos viviam vidas vibrantes e saudáveis até a velhice, sem uma única pílula de antibiótico, sem cirurgia e sem qualquer tecnologia, sem a qual achamos que não podemos viver hoje. O rei Davi dançou diante do Senhor aos 60 anos. Moisés escalou montanhas aos 80. Sara deu à luz aos 90. Como isso é possível? A resposta não é apenas fé, embora a fé importe. A resposta é a comida. Especificamente, 8 alimentos que Deus projetou para curar seu corpo de dentro para fora. E aqui está a surpresa. O alimento curativo mais poderoso desta lista, o número 8, é algo que você provavelmente jogou fora na semana passada, sem nem pensar. Então fique comigo até o fim, porque esse único alimento sozinho pode mudar tudo na sua saúde. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo no ano passado. Conheci uma mulher chamada Rebeca em uma conferência de saúde. Ela tinha 67 anos, mas parecia ter 45. Não estou exagerando. Sua pele estava radiante, seus olhos brilhantes e ela tinha mais energia do que pessoas com metade da sua idade. Quando perguntei seu segredo, ela pegou um pequeno caderno e disse algo que nunca esquecerei. Ela disse: "Parei de comer nos corredores centrais do supermercado e comecei a comer da Bíblia." Ela me mostrou seu caderno cheio de referências bíblicas e receitas. Aquela conversa mudou toda a minha perspectiva sobre a comida. E hoje estou compartilhando essa sabedoria com você. Pense nisso por um segundo. Quando foi a última vez que você olhou para o seu prato de jantar e se perguntou: Deus projetou esse alimento para me curar ou para me prejudicar? A maioria de nós nunca pensa nisso. Comemos o que é conveniente, o que tem um gosto bom, o que o comercial de TV nos mandou comprar. Mas e se eu lhe dissesse que cada mordida que você dá está construindo sua saúde ou destruindo-a? Não existe terreno neutro quando se trata de comida. Ou é remédio ou é veneno. A Bíblia conhecia essa verdade 3.000 anos antes da ciência nutricional se atualizar. Então, vamos explorar exatamente quais alimentos Deus destacou como agentes de cura para a humanidade. E mais importante, como você pode começar a usá-los hoje. Vamos começar com o ouro líquido, o mel cru. Provérbios 16:24 diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e cura para os ossos. Mas isso não é apenas linguagem poética. Isso é bioquímica literal disfarçada de poesia. O mel cru é um dos antibióticos naturais mais poderosos do planeta Terra. Ele contém peróxido de hidrogênio que mata bactérias ao contato. Ele tem enzimas que combatem a infecção. Ele tem até compostos que impedem as bactérias de se comunicarem entre si, basicamente sabotando sua capacidade de se espalhar. Os antigos egípcios usavam mel para embalsamar seus mortos porque ele impede a decomposição. Guerreiros gregos colocavam mel em feridas de batalha. Médicos medievais o prescreviam para tudo, desde queimaduras até úlceras estomacais. Avançando para hoje, grandes hospitais estão trazendo o mel de volta para o tratamento de feridas, porque bactérias resistentes a antibióticos não conseguem combatê-lo. Pense nisso. Criamos superbactérias que riem das nossas drogas mais fortes, mas elas ainda não conseguem vencer o mel que Deus projetou há milhares de anos. O mel também acalma dores de garganta, suprime tosses melhor do que a maioria dos medicamentos de venda livre e fornece energia instantânea sem causar picos de açúcar no sangue, como o açúcar refinado faz. Mas aqui está o que 90% dos americanos não sabem. Aquele mel na sua despensa vindo do supermercado provavelmente é falso. A maior parte do mel comercial foi ultrafiltrada e pasteurizada, o que destrói todas as enzimas benéficas e propriedades antibacterianas. Parte dele é misturado com xarope de milho ou de arroz. Você está basicamente comprando água com açúcar e sabor de mel.
O mel cru real é espesso, turvo e cristaliza no pote com o tempo. Procure rótulos que digam cru, não filtrado e, idealmente, local. O mel cru local pode até ajudar com alergias sazonais, porque contém minúsculas quantidades de pólen local que treinam seu sistema imunológico. Agora deixe-me falar sobre algo que Deus mencionou repetidamente em todas as Escrituras: ervas curativas. Salmo 104:14 nos diz que Deus faz as plantas para as pessoas cultivarem, trazendo alimento da terra. A Bíblia menciona isopo, hortelã, endro, cominho e muitos outros. Mas a categoria mais ampla inclui potências como sálvia, alecrim, tomilho e salsa. Estas não são apenas guarnições para deixar seu prato bonito. Cada erva é uma farmácia concentrada de compostos curativos. O alecrim provou melhorar a memória e proteger contra o declínio cognitivo. Minha avó costumava dizer que o alecrim é para lembrança, e a neurociência agora confirma que ela estava certa. A sálvia tem propriedades antimicrobianas tão fortes que queimar sálvia tem sido usado há séculos para purificar espaços. A salsa é carregada com vitamina K para força óssea e vitamina C para poder imunológico. O tomilho contém timol, um antisséptico tão eficaz que é usado em enxaguatórios bucais e produtos de limpeza naturais. Os antigos israelitas não tinham suplementos vitamínicos ou armários de remédios. Eles tinham jardins transbordando com essas plantas curativas. Eles entendiam instintivamente que Deus forneceu ervas especificamente para atender às necessidades de saúde da humanidade. Comece a adicionar ervas frescas às suas refeições diariamente. Jogue alecrim em vegetais assados. Coloque sálvia em seus ovos matinais. Misture salsa em smoothies. Essas pequenas adições criam mudanças massivas na saúde ao longo do tempo. Vamos passar para a saúde cardiovascular com dois divisores de águas absolutos. Primeiro é o azeite de oliva, o ouro líquido do Mediterrâneo. Lucas 10:34 conta a história do bom samaritano que enfaixou os ferimentos de um homem ferido depois de derramar óleo e vinho. Isso não foi um primeiro socorro aleatório. Esta era uma prática médica antiga apoiada por resultados. O azeite de oliva era sagrado nos tempos bíblicos. Era usado para ungir reis, acender lâmpadas e, mais importante, para curar. A pesquisa moderna reivindicou essa sabedoria antiga. O azeite de oliva extra virgem é uma das gorduras mais saudáveis que você pode consumir. É rico em ácidos graxos monoinsaturados que baixam o perigoso colesterol LDL, enquanto aumentam o colesterol HDL protetor. Ele contém poderosos antioxidantes chamados polifenóis, que combatem a inflamação a nível celular. Estudos de populações mediterrâneas que consomem azeite de oliva diariamente show algo notável. Eles têm taxas dramaticamente mais baixas de doenças cardíacas, derrame, diabetes e doença de Alzheimer, em comparação com americanos que comem a dieta ocidental padrão. O famoso Framingham Heart Study acompanhou milhares de pessoas por décadas e descobriu que aqueles que consumiam azeite de oliva regularmente viviam mais e tinham menos doenças crônicas. Isso não é coincidência. Este é o projeto. Mas você tem que obter azeite de oliva real. Infelizmente, a fraude do azeite de oliva é desenfreada. Testes mostraram que até 70% do azeite de oliva vendido nos supermercados americanos é diluído com óleos mais baratos, ou está rançoso antes mesmo de chegar à prateleira. Procure por garrafas de vidro escuro que protejam o óleo da luz. Verifique se há uma data de colheita nos últimos 12 meses. Palavras como prensado a frio ou primeira prensagem a frio importam. O azeite de oliva real tem um toque picante e levemente amargo que vem desses polifenóis promotores de saúde. Se o seu azeite tiver um gosto suave, provavelmente não é o verdadeiro. A seguir está a romã, uma das 7 espécies sagradas da Terra Prometida, mencionadas em Deuteronômio 8:8. A romã era tão reverenciada no antigo Israel que era bordada em vestes sacerdotais e esculpida em colunas de templos. Salomão escreveu sobre pomares de romãs em Cântico dos Cânticos. Esta não era apenas uma fruta bonita. Entendia-se que era um remédio divino. As romãs são absolutamente carregadas de antioxidantes, mais do que o chá verde, mais do que o vinho tinto
e mais do que a maioria das frutas vermelhas. O suco mostrou em ensaios clínicos baixar a pressão arterial naturalmente, reduzir o acúmulo de placa arterial e melhorar o fluxo sanguíneo para o coração. Um estudo descobriu que beber 240 ml de suco de romã diariamente por 3 meses, na verdade, reverteu danos arteriais em pacientes com doenças cardíacas. Deixe-me dizer isso de novo. Reverteu, não apenas parou a progressão, mas realmente curou danos existentes. As romãs contêm compostos únicos, chamados punicalaginas, que protegem cada célula do seu corpo do estresse oxidativo e da inflamação. As duas causas raízes de praticamente todas as doenças crônicas. Quer você coma as sementes, beba o suco puro ou tome extrato de romã, você está consumindo um dos alimentos de longevidade mais potentes de Deus. Agora vamos mergulhar de forma mais profunda nos alimentos que realmente nutrem o seu cérebro e constroem um corpo forte e resistente. O peixe puro aparece repetidamente nas Escrituras, especialmente em Mateus 14:17, quando Jesus toma 5 pães e 2 peixes e alimenta milhares de pessoas. Mas existe uma pergunta essencial que poucos fazem. Por que peixe? Por que não apenas multiplicar o pão? Por que esse detalhe específico foi incluído em um milagre tão poderoso? A resposta está em algo que hoje a ciência confirma claramente. O peixe fornece ácidos graxos ômega 3, nutrientes essenciais que o corpo humano não consegue produzir sozinho. O seu cérebro é composto por cerca de 60% de gordura e depende desses ácidos para funcionar corretamente. Os ômega 3 reduzem inflamações, melhoram a memória, estabilizam o humor e ajudam a proteger contra o declínio cognitivo ao longo do tempo. Estudos mostram que pessoas que consomem peixe regularmente apresentam melhor desempenho mental, menor risco de depressão e uma probabilidade significativamente reduzida de desenvolver doenças como Alzheimer. As leis alimentares bíblicas não eram regras aleatórias. Em Levítico 11, fica claro que os peixes considerados adequados devem ter barbatanas e escamas. Isso inclui espécies como salmão, sardinha, cavala e tilápia. Já os peixes que vivem no fundo e muitos frutos do mar não entram nessa categoria. Hoje a ciência confirma essa distinção. Esses animais acumulam mais toxinas por se alimentarem de resíduos e matéria em decomposição. Os peixes limpos, por outro lado, oferecem mais benefícios e menos riscos. Recentemente, um neurologista me disse algo marcante. Se ele pudesse recomendar apenas um alimento para prevenir a demência, seria o peixe gordo selvagem. Segundo ele, as evidências científicas são contundentes, e a maioria das pessoas sofre de deficiência de ômega 3. Consumir peixe 2 a 3 vezes por semana não é apenas uma sugestão, é essencial para proteger o cérebro, o coração e até a saúde da pele e das articulações. Agora vamos falar sobre outro alimento básico, o pão. Em Ezequiel 4:9, encontramos uma receita antiga que hoje é considerada extremamente valiosa no mundo da nutrição. A combinação de grãos e leguminosas cria um alimento completo, capaz de fornecer todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Não se trata de pão industrializado, mas de um alimento real. O problema do pão moderno é que ele é feito em grande parte de farinha refinada, que perdeu quase todos os seus nutrientes. Isso provoca picos de açúcar no sangue, inflamação e fome, pouco tempo depois de comer. Já o pão de Ezequiel, feito com grãos integrais germinados, libera energia de forma gradual, nutre o corpo de verdade e contribui para a saúde intestinal graças ao seu alto teor de fibras. Agora vamos explorar 2 alimentos bíblicos usados como remédios específicos. O primeiro é o figo. Em 2 Reis 27, vemos que uma preparação de figos foi utilizada para tratar uma condição grave. Os figos possuem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias naturais, além de enzimas que ajudam na regeneração dos tecidos. Mas seus benefícios vão além. O consumo de figos fornece fibras, potássio, magnésio e antioxidantes, ajudando na digestão e no equilíbrio do organismo. A figueira é um dos símbolos mais recorrentes nas Escrituras, representando sustento, vida e saúde. Outro ponto importante envolve as uvas e o vinho.
Em 1 Timóteo 5:23, é recomendado o uso moderado do vinho por razões de saúde. Hoje sabemos que o vinho tinto contém resveratrol, um antioxidante poderoso que protege o sistema cardiovascular, reduz inflamações e pode até influenciar positivamente a longevidade. No entanto, tudo depende da moderação. A Bíblia alerta contra o excesso, mas reconhece os benefícios. Para quem não consome álcool, as uvas vermelhas ou o suco natural oferecem vantagens semelhantes, já que muitos dos compostos benéficos estão presentes na própria fruta. Agora pare por um momento e reflita. Vivemos em uma época em que, apesar dos avanços médicos, as doenças crônicas estão em níveis alarmantes. Diabetes, doenças cardíacas, problemas autoimunes e distúrbios mentais são cada vez mais comuns. Isso não é coincidência. A alimentação moderna é baseada em produtos ultraprocessados, ricos em açúcar, aditivos químicos e gorduras inflamatórias. Esses alimentos são feitos para gerar lucro, não saúde. E então surge uma pergunta simples, mas poderosa. Se o seu corpo é um templo, como você está tratando ele? Uma mulher chamada Rebeca me contou sua experiência. Ao mudar sua alimentação, ela viu sua saúde melhorar drasticamente. Seus problemas diminuíram, sua energia aumentou e até seu médico ficou surpreso com os resultados. Por isso quero propor um desafio simples. Nos próximos 7 dias, substitua apenas um alimento processado por um alimento natural. Observe as mudanças. Preste atenção na sua energia, no seu humor, na sua digestão e na qualidade do seu sono. Grandes transformações começam com pequenas decisões, e essas decisões, repetidas todos os dias, criam resultados reais. Se essa mensagem mudou sua forma de ver a alimentação, compartilhe com alguém, porque uma única informação pode transformar uma vida. Lembre-se, a verdadeira sabedoria nunca desapareceu, ela apenas foi ignorada, e agora está novamente diante de você.